Hoje é dia de batismo, daqui a pouco nós temos a ceia, glória a Deus. E é tão maravilhoso quando a gente se batiza e no mesmo dia a gente vai receber a ceia. Na minha época não era assim não, quando a gente batizava, às vezes levava ainda um mês para a gente tomar a ceia, porque nunca coincidia os dias. Mas que bom, que bom. Vamos todos juntos? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, e nós te pedimos, ó Deus, que quando em nossa vida vier um dia de tristeza, um dia de profundo desânimo, a tua alegria, Senhor, nos alcance. E que tu nos renove com a tua palavra, que tu fale aos nossos corações através dela e nos faça, Senhor, nos deleitarmos em ti, buscarmos, olharmos para cima e buscar a ti, Senhor. E é no nome do teu Filho amado, no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre cura para a tristeza. Elias, um homem de Deus, um homem que venceu uma batalha imensa, chegou um dia de tristeza na vida desse homem. Elias passou por um treinamento lá em Querite, depois em Serepta, para enfrentar aquele momento crucial com os profetas de Baal. Chega o dia e ele vence. Deus dá vitória a ele. Deus responde a Elias. Deus vai ao socorro de Elias. Os profetas de Baal e de Aserá agora mortos. Mas Elias, ele ouve um decreto da parte da rainha Jezabel. Jezabel era uma mulher controladora, ela tinha fome e sede de poder, ela governava, ela era quem verdadeiramente governava. E ela conseguia ser ainda mais cruel do que o rei Acabe. Idólatra, se sentindo derrotada. Jezabel já havia mandado matar tantos profetas do Senhor. E agora Elias a desafiara. Quando ela soube, através de Acabe, que os profetas a quem ela amava, a quem ela cuidava, a quem ela... através dele, ela buscava o contato com Aserá e Baal e se sentia protegida por esses deuses. Acabou. Eles haviam morrido. E ela estava furiosa. Sua crueldade chegava agora ao limite. E ela dá esse decreto. Que em 24 horas, Elias estaria morto. Elias poderia não ter dado ouvidos ao decreto de Jezabel. Mas Elias era carne e pó. Elias, apesar de ser um profeta de Deus, um homem de Deus, naquele momento ele se sentiu fraco. Naquele momento as suas forças se esvaíram. O desânimo, o pavor e o medo atrapalharam a razão e destruíram o emocional daquele homem. Nós somos abençoados. Sabe por quê? Porque a Bíblia, Deus nos faz ver os seus servos como nós, homens e mulheres
frágeis, fracos, nos faz ver que nós podemos ter dias, mesmo com toda a fé, mesmo Elias tinha fé, gente. A gente pode sucumbir à tristeza, a momentos de depressão, mesmo com toda a nossa fé. E a Bíblia ela é tão maravilhosa que o Senhor relata nas páginas delas, não só Elias, mas Paulo faz uma declaração. Paulo diz o quanto ele ficou desanimado. O quanto Paulo também, em suas lutas, teve vontade de desanimar, teve vontade de desistir. Ele diz lá em 2 Coríntios 1:8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança pela própria vida. É Paulo quem está dizendo isso. É o apóstolo Paulo. Moisés, também em um momento de grande angústia, ele pediu, estava tão desmotivado que ele pediu para que a sua própria vida fosse tirada. Se Moisés, se Paulo, se Elias, tem momentos como esse, quem somos nós para também não termos os nossos? Muitas vezes nós vemos pessoas, crentes em Jesus Cristo, ficarem ainda mais tristes, mais desolados, porque um dia triste chegou na sua vida. E por se sentirem em depressão. E muitas vezes elas temem buscar um tratamento, buscar algo que possa ajudá-las a sair desse momento, por não aceitarem que alguém que tenha fé seja acometido pela depressão, pela síndrome do pânico. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, não é falta de fé. Mas às vezes as lutas, elas nos destroem. Às vezes o nosso emocional não está preparado para viver. Lutas após lutas. O estresse vem, a dor vem, o luto vem. E que tempo que temos vivido de tanto luto. E às vezes a gente não consegue lidar com tudo isso e a gente acaba quebrando emocionalmente. Mas se você chegou nesse momento, eu digo para você, não se envergonhe em procurar tratamento. Não se envergonhe em pedir auxílio, ajuda a alguém. Deus, Ele nos deu pessoas, Ele fez da medicina um instrumento para nos ajudar. Então, que você entenda que você é um ser humano, carne, pó, falho, e que um dia, se a tristeza vier, busque ajuda. Se coloque diante de Deus, mas também se dê a oportunidade de ser ajudado. A primeira coisa que acontece com Elias é que Elias, quando ele se sentiu ameaçado, ele deu ouvidos a Jezabel. E quantas vezes nós damos ouvidos a palavras tão contrárias? Nós nos pegamos na palavra de alguém, de uma crítica, e como crítica às vezes dói. Nós ficamos tão desmotivados. Elias não se deu conta de onde vinha a ameaça. A ameaça vinha de uma mulher idólatra. Ele já havia destruído os profetas dela. Ela não tinha mais poder sobre a vida dele. Elias não se deu conta. Elias, ao ouvir aquilo, ele pensou: olha, já tem tantos que já morreram, eu sou o único que sobrei. Eu vou embora. Em momentos de tristeza, a primeira coisa que a gente faz é dar ouvidos a palavras contrárias e nos isolarmos. Nós somos estranhos, não somos? Em momento de tristeza, em vez da gente buscar aconchego, ajuda, a gente se isola. O primeiro sinal de que nada vai bem é quando alguém resolve se isolar. Ir para o seu quarto, buscar ficar distante, não querer conversa.
Isso é um sinal de que as coisas não vão bem. Elias fez isso. Elias deixou o moço que o servia em Berseba, seguiu para o deserto, procurou uma árvore um zimbro é uma árvore pequena, com pouca folhagem, às vezes nessa época haviam passado por seca. E ele procura uma árvore que só dava para poder acolher a ele mesmo, mas ninguém. E ele se sente ali e pede a morte. Ficar sozinho não é cura para a tristeza. Ficar sozinho é alimentar essa tristeza. Ficar sozinho é não entender que sozinho nós não somos nada. E foi o que Elias fez. Elias, ele viveu um grande momento, um momento de glória. Olha, ele estava ali. Ele saiu daquele, se preparou para aquele momento, foi treinado por Deus naquele momento, ficou a sós com Deus em Querite, depois um treinamento avançado em Serepta. Chega o momento dele enfrentar os profetas de Baal. O Senhor o respondeu, o Senhor o honrou. Quando tudo aquilo termina, ele não aguenta. Muitas vezes momentos de vitória são precedidos por momentos de extremo desgaste físico, emocional e espiritual. Elias estava destroçado. Eu não sei aqui quem é que gosta de alpinismo, né? Não sei se vocês gostam tem gente que tem medo de altura. Eu admiro muito os alpinistas, né? Às vezes a gente olha, uma vez eu estava assistindo um documentário, viu, Lázaro? Aí tinha uma coisa bem bacana, tinha o Monte Fuji, né, coberto de neve, e eles começam por montes pequenos até chegar ao Monte Everest, que é o pico do mundo, né? E todo alpinista, o sonho é escalar o Everest. E há uma preparação muito grande, há uma preparação física, uma preparação emocional, há ali pessoas que auxiliam. E aí, quando eles chegam no topo, às vezes levam 2, 3 anos, não para subir, viu, gente? É porque a pessoa escala até certo ponto, quando o oxigênio começa a baixar, às vezes ela não aguenta e é momento de parar. E aí ela tem que entender que tem que parar, tem que descer. E ali são mais um ano se preparando para chegar novamente ao cume. E aí um alpinista disse, eu lutei 3 anos para chegar aqui ao topo. Topo é lugar de solidão. Quando ele chegou no alto do monte, que ele estava lá sozinho, ele disse que bateu um medo tremendo nele. Uma tristeza, um pavor. Ele tinha chegado onde ele queria ter chegado. E agora ele disse que aquele medo, aquele pavor se apoderou dele. Quando ele olhou para ele, como é que agora eu vou descer? A gente tem um amigo, né, pastor Jorge? Que uma vez ele subiu, não foi uma montanha não, foi uma barreira. E quando chegou na barreira que ele subiu, feliz todo, chegou lá, ele disse, eu não consigo descer. E aí os bombeiros, viu? Glória a Deus pelos bombeiros, foram lá resgatá-lo. Momentos de vitória, às vezes, vem precedido de um desgaste emocional tão grande, que pode nos levar da vitória à tristeza muito rápido. E isso acaba por nos desgastar. É difícil. E Elias sentiu isso. Elias se sentiu exausto, exaurido. Elias, ele era procurado como inimigo número 1 de Israel. O próprio rei Acabe, a primeira coisa que ele vê quando ele vê Elias, o que é que ele diz? Você é o perturbador de Israel. Esse homem, ele passa por situações muito difíceis.
Elias tem medo de perder a própria vida. Elias passa pelo luto de ver os profetas do Senhor sendo mortos injustamente. Elias, ele fica totalmente aturdido assim de ver quanto a nação de Israel havia se corrompido. Elias passava e via as pessoas adorando a Baal e a Aserá. Foram momentos muito difíceis para Elias. E aí, quando ele consegue essa vitória, ele se dá conta de que ele estava emocionalmente muito ferido, muito desgastado. Há quem diga que uma das profissões, e aí eu vou ter que concordar, mais desgastantes, não falo profissão, mas vamos falar de sacerdócio, é o ministério. O ministério pastoral, ele é muito desgastante. A gente acaba sendo bombardeado com tantas emoções, e como esse último ano foi difícil. Como foi difícil enfrentarmos e estarmos de pé para poder dar uma palavra de esperança, para socorrer, para consolar, e à distância. Consolar alguém quando você está perto é muito bom, você pode abraçar, você pode conversar, você pode estar ali. E André, como é difícil consolar alguém de longe. Como é difícil ir o socorro à pessoa de longe. Isso foi desgastante demais. Quantos pastores são acometidos de depressão? Quantas esposas de pastores hoje são reféns de si mesmas por conta da depressão, da síndrome do pânico? Hoje nós estávamos tomando café, eu e o pastor Jorge, antes de virmos para a igreja. O telefone tocou e nós recebemos a notícia que Hélio tinha partido para estar com o Senhor. Hélio foi um adolescente, um menino que acompanhamos a luta dele, a leucemia. Há pouco tempo Hélio conseguiu um transplante, mas hoje ele perdeu a batalha. Mas, vamos dizer, perdeu a batalha, né? Hoje a cura chegou para ele. A cura chegou na volta à casa do Pai, ao ser recebido por Jesus. E confesso que foi um baque muito grande. E aí a gente lembra que ele está com Deus, e nós nos consolamos, e estamos aqui de pé, agradecendo a esse Deus, porque sem Ele nós não conseguiríamos. E quantos pastores, eles estão sustentados pela oração de vocês. Eu sou grata a Deus, porque eu sei que eu e o pastor Jorge somos alvo da oração de vocês, porque é ela que nos mantém de pé. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã nas nossas vidas, que nos mantém de pé. Mas quando nós baixamos a guarda, quando nós nos deixamos sucumbir, nós deixamos a tristeza se enraizar, a queda, ela é certa. Vitória, ela requer muito de nós. Vitórias requerem muito de nós. Trabalho, muitas vezes, e aí no ministério pastoral, pastoreio, o que é a vitória no ministério pastoral? É ver vidas rendidas ao Senhor. É ver pessoas crescendo espiritualmente. É verem pessoas encontrando o seu lugar no reino de Deus. É vermos crianças que um dia estiveram nas nossas salinhas, hoje estarem atuando na igreja. Isso é vitória. Existe vitória para celebrar. Mas a caminhada, no mundo tereis aflições, nós temos a nossa caminhada e nem sempre ela é fácil.
Elias, ele se perde na comiseração. E a gente deve ter cuidado com comiseração. Sabe? Para não chegar a um vitimismo. Para não se deixar diminuir. Tinha um senhor que ele foi... Tem um livro chamado... Eu já falei desse livro aqui. A Última Grande Lição. Não me lembro agora o autor. Depois vocês me perguntam, eu vou procurar. E ele descobriu que ele tinha uma doença degenerativa. E ele era professor de uma universidade. E nos últimos meses da vida dele, ele tem um ex-aluno que resolve estar com ele, fazer companhia para ele. Ele já está bem debilitado. E aí ele diz para ele: olha, se você tiver que se vitimizar por alguma coisa, você separa 10 minutos do seu dia. Ali você chora, você dá uma de coitadinho, você se vitimiza, depois você enxuga as lágrimas, levanta a cabeça e vai viver a sua vida. Mas às vezes a gente gosta desse lugar de coitadinho, a gente gosta de se vitimizar. E nós permanecemos tempo demais. Elias fez isso. Olha, eu quero a morte, eu já vivi, né, eu já fui agraciado mais que meus antepassados. E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele permitiu que Elias fizesse tudo isso. E quando Deus tem um encontro com Elias, ele não vai dizer: ô Elias, que história é essa? Como é que você me faz uma coisa dessa? Como é que você está nessa tristeza? Eu não lhe dei uma vitória. Deus não vai com Elias cobrando nada dele. Mas Deus vai cuidar de Elias. Vamos lá para 1 Reis 19, do 15 ao 18. Vamos ler essa passagem. O Senhor lhe diz: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Ezael rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Ezael, matá-lo-á Geu, e o escapar da espada de Geu, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Deus está dizendo para Elias: olha Elias, você não está sozinho. Tem aí um remanescente. Tem aí 7.000 que não se deixaram corromper. Há 7.000 que continuaram me adorando, mesmo enquanto os outros buscaram outro Deus. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Mas eu quero dizer para você que você tem uma nova missão. Eu cuidei de você. Nesse momento que você passou ali naquele zimbro, eu te mandei um anjo assar pão para você, te dar água. Eu tive um encontro com você, eu falei com você, eu restaurei você e agora eu estou te dando uma nova missão. Soldado, ele pode até ficar ferido, ele pode até passar um tempo no hospital, mas ele precisa se reerguer e voltar para a luta. E eu e você somos soldados do Senhor, passamos por tempo difícil. Às vezes chegamos à beira de uma depressão. E eu quero confessar para vocês, eu já estive num lugar desse. Quando a minha mãe morreu, nossa, foi um momento muito difícil. E muitos dias, eu dizia para o Senhor: Senhor, me levanta dessa cama. Eu tenho que levantar para viver esse dia. Eu preciso lutar para viver esse dia. Eu cheguei bem perto. Eu não sucumbi porque o Senhor não deixou. Porque eu não quis ficar sozinha. E porque eu entendi que aquele meu momento iria passar. E que eu tinha que chorar. Foi difícil, gente. Por isso que eu entendo a dor. Hoje eu entendo a dor. Muitas vezes quando eu vejo minhas amigas perderem a mãe, perderem o pai,
Eu chego para ela e digo, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu estive aí no seu lugar. E o Senhor às vezes permite assim, não é? E a gente entender que a nossa dor, ela pode servir de ajuda para outro. E Elias, ele passou por esse momento, mas ele foi alvo da misericórdia de Deus. Deus tem um plano nas nossas vidas e esse plano, ele vai se cumprir. Independente do que o homem diga, independente das circunstâncias, ele vai se cumprir. E eu gostaria de terminar. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus nos dá um versículo na Bíblia e nós adoramos mais a Bíblia. Ele nos dá uma esposa, um marido amoroso, ou então um amigo. Ficamos tão apaixonados por aquela pessoa e nos esquecemos quem nos deu. Olhar para cima, buscando ao Senhor que graciosamente pode nos libertar de um momento de tristeza. Olhar para cima, agradecendo, gentil e paciente quando Ele fala no nosso coração. Olhar para cima para agradecer, quão gentil e paciente fala o nosso coração em meio à sua palavra. Olhe para cima e reconheça o doador de todas as coisas. Um homem, um veterano de guerra, ele estava no hospital e ali ele tinha passado muitos meses. Ele tinha um filho pequeno, mas o filho era proibido de entrar no hospital porque havia tantas coisas, né? Haviam tantas pessoas em situações difíceis que a criança era proibida, não podia entrar criança no hospital de veterano. E um dia a mãe daquele menino leva ele para ele ficar do lado de fora do hospital para poder ver onde o pai estava. E o pai, durante aquele período longo no hospital, tinha feito um carrinho de madeira para aquela criança, um caminhãozinho de madeira. E ele entrega para uma enfermeira e pede para entregar para o filho que está lá do lado de fora, que ele vai ficar na janela. E quando aquela enfermeira chega, entrega aquele caminhãozinho para o menino desembrulha, o menino abraça o caminhão, o menino abraça a enfermeira que deu, enquanto o pai está lá da janela fazendo, acenando, gritando. Aí depois daquilo, a enfermeira vai, diz para a mãe, eles se voltam e o menino olha e vê o pai acenando. Deus é assim. Ele está nos dando as coisas, nós estamos agarradas com ela, nós estamos ali naquele momento de alegria com ela, e muitas vezes a gente não olha para Ele, para agradecer, para poder dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Existe cura para a tristeza, existe um bálsamo. Existe um Deus maravilhoso, gentil e amoroso, que como tratou de Elias, trata de nós. Existe um Deus a quem nós amamos, a quem nós buscamos, a quem é o único que pode derramar o bálsamo. E como o Espírito Santo tem derramado bálsamo nesses dias. Como o Espírito Santo tem abraçado aquelas pessoas que estão passando por esse momento de luto. E eu quero convidar vocês agora para que possamos orar. Orar por aqueles que se encontram nesse momento exauridos emocionalmente, vivendo um momento de tristeza profunda. E orarmos pelo consolo do Espírito Santo aos enlutados. E orar por Joana, que hoje viu seu filho retornar, a sua herança retornar para a casa do Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nos ensina, Senhor, a nos momentos difíceis e de tristeza, e de depressão te buscar.
E que possamos, Senhor, lembrar que há cura em tuas mãos, que há consolo, que há aconchego e que há uma mão amiga para nos acolher e nos sarar das nossas feridas. Santo Espírito do Senhor, o Consolador, sem ti nós não conseguiríamos, sem ti nós não ficaríamos de pé, sem ti nós não sairíamos desse momento. Mas o teu bálsamo que é derramado sobre nós, a tua presença nos restaura. É na tua presença que somos restaurados. Ó Deus, sê com as famílias enlutadas, sê com aqueles que choram pelos que partiram, que haja consolo no arraial de Deus nessa manhã, que haja consolo. Visita, Santo Espírito, Joana nessa hora, põe sobre ela a tua mão. Senhor, tem de misericórdia. Ó Pai querido, eu sei que Hélio está em teus braços, eu sei que ele foi recebido por ti, eu sei que há festa no céu por recebê-lo, mas traz consolo, Senhor, traz consolo ao coração da sua mãe, do seu irmão. Põe a tua mão sobre eles. Ó Deus, sê com todas as famílias enlutadas, sê com aqueles, Pai, que estão num quarto, em cima de uma cama, sem força para levantar hoje. Visita, Senhor. E é no teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.